Amém. Glória a Deus. Não, vem aqui, vamos orar. Amém, né? Um grande homem, uma grande mulher do Senhor. Um grande homem, eu creio. Então uma grande mulher. Amém. Glória a Deus, querido. Eu espero que você tenha saciado. Espero que você tenha desfrutado do melhor daqui desse café. A gente faz tudo para vocês, o melhor. E amém, querido. Abre o teu coração, que eles têm uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, estendesse a sua mão aqui para esse casal. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por este dia, Pai. Mas neste momento nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor venha falar conosco através deste casal, Pai. Sei que o Senhor já o transformou, papai, e eu creio em nome de Jesus que o grande ainda há de vir sobre este casal, e eles têm muito a repartir com a tua igreja, Pai. E que nessa manhã, cada casal, em nome de Jesus, possa estar atento, papai, atento à tua palavra, atento à tua voz, porque eu creio, Pai, que o que eles vão compartilhar conosco, através do teu Espírito Santo, vai edificar os nossos lares e as nossas vidas, papai. E nós declaramos isso em todas as áreas, papai. Por isso toda a nossa preocupação, papai, possa ficar lá fora e toda a nossa atenção esteja voltado para o Senhor neste momento, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, e eu creio que em diante, Pai, daqui em diante o Senhor vai falar mais e mais através da vida deles, papai. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, papai. Abençoe a vida do Jefferson e da Dielise, e que eles possam ser instrumentos do Senhor para as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você subir lá. Amém. Glória a Deus. O negócio está chique aqui. Bênção. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por esse privilégio, por esse momento aqui, porque sem Ele nós não somos nada. Quero agradecer os meus discipuladores, meus pastores, que oram pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigado, pastor, pela confiança, pastora. Quero agradecer ao Davi Capri, obrigado pelo convite, Davi. O Peco Cacris também, que oraram diante disso. E quando eu recebi o convite, me deu um frio na barriga. Não que eu não esteja ainda, mas bênção. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Quero parabenizar, não tem nem como não parabenizar, né, gente? Esse café da manhã maravilhoso. E eu estou saciado demais. Nem sei se eu vou almoçar hoje, acho que nem almoço. Comi tantas frutas ali, tomei um café reforçado. E difícil você ir num lugar e comer tanto assim e não pagar nada. Dificilmente, é só na casa de Deus mesmo. Na casa do Senhor você é saciado em todas as áreas, fisicamente e espiritualmente. Amém? Bom, tem rostinhos que não são conhecidos aqui, visitantes. Quero me apresentar, meu nome é Jefferson. A maioria me chama de Jé. Sou casado com a Dielis. Essa mulher maravilhosa, linda. Nós temos a nossa tropinha, uma até não sai do nosso pé, a Fernandinha. Temos a Maria Clara, que está lá embaixo, de 10 anos. Temos a Laura, de 5, e temos a Fernandinha, de 2 anos, que vai fazer 3 anos agora, dia 22. E é uma família que Deus tem me presenteado, tanto a Dielis como esposa, como auxiliadora, e os filhos como presente de Deus. A Bíblia diz que os filhos são presente de Deus em nossas vidas. Então, tem 3 presentinhos lá em casa que me alegra todos os dias. O tema dessa manhã, desse café de casais, é superação em Deus. Uma família, superação em Deus. E eu logo pensei, não tem como não falar de Jesus quando se fala de superação. Tenho meus discipuladores com uma superação na minha vida. Tem a igreja do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele é uma superação nas nossas vidas, todos os dias, principalmente nos dias mais difíceis.
E eu gostaria de compartilhar uma palavra com toda a igreja, se todos puderem abrir a sua Bíblia. Se encontra no Evangelho de João, João capítulo 4. Acredito que a grande maioria já ouviu ministração, já leu essa passagem. E pela manhã nós vamos novamente lembrar daquilo que Deus tem para nossas vidas diante dessa passagem maravilhosa. Amém, queridos? João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. João 4, capítulo 4, versículo 1 ao 18. Todos acharam aí? Passamos a ler a palavra do Senhor. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte. Era cerca de hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-de-me beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mulher, de onde você pegaria água viva para me dar? Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e seus filhos e seu gado? Jesus disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não precise vir aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Somente aqui, a gente vai passar rapidamente para a palavra, para alguns pontos. Depois eu explico um pouco diante das palavras para frente. Aqui eu que gostaria de compartilhar 3 pontos que eu anotei, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu acredito que tem tudo a ver com a nossa vida, assim como teve na vida dessa samaritana, nos dias de hoje eu acredito que tem tudo a ver com as nossas vidas. O primeiro ponto é o pecado. O segundo ponto seria o poço, aqui, o poço de Jacó. E o terceiro e último ponto seria a água viva. Amém? Bom, diante desse texto, para quem lê depois, né, vai ver que ela, tendo essa intimidade com o Senhor ministrou o coração dela nesse poço. Ela passa pela minha mente, ela indo até esse poço. A Bíblia menciona que ela ia na hora sexta. Eu fui estudar um pouco aqui na Bíblia de estudo. A hora sexta, ela refere como se fosse ao meio-dia, um sol muito quente, um horário onde que poucas mulheres iam buscar a água. E porque pelo fato, essa mulher, ela tinha pecados. Não era uma mulher que
as pessoas gostavam de ficar ao lado dela, ainda mais porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, a grande maioria das mulheres iriam de manhã, bem de manhã, que era mais fresco, e depois, à tardinho, quando o sol estava já se pondo. Então, é o horário mais fresco de buscar a água. Então, me chamou a atenção por que essa mulher foi ao meio-dia. A Bíblia menciona que ela não queria estar próximo das pessoas para não ser julgada pelas pessoas. Mas o que fazia ela ir ao meio-dia para não ser julgada pelas pessoas? O pecado. A gente lembra aqui que Jesus falou, vai lá e chama o teu marido. Jesus está falando da família aqui. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, com a família. Porque Jesus fala, vai lá e chama o teu marido. Por que não tratou somente com ela? O tratamento era com ela, mas Jesus já sabia o coração dela. Então vai e chama o teu marido e venha cá. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele disse, né? Tiveres 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Isso está falando de casamento. Está falando de aliança. Aliança cônjuge e aliança com Deus. Então o que separa nós de Deus é o pecado. A palavra lá em Isaías diz que o pecado faz com que Deus ele vire o rosto para nós. Às vezes a gente está orando, está jejuando, está clamando. Só que quando a gente vive uma vida de pecado, Deus não está ouvindo as nossas orações. Então o pecado, ele de fato, ele atrapalha o cristão, o homem e a mulher de Deus, buscar a presença de Deus. E o pecado, ele mundano, ele traz prazeres para nós. Uma vez um amigo meu falou assim, se pecado fosse bom, ninguém fazia. Exatamente, mas tem umas consequências. E às vezes essas consequências podem se estender a muitos anos, muito tempo. E isso faz a gente não ter a intimidade com o Senhor e não faz a gente se aproximar do Senhor. E o Senhor quer abençoar. Nessa manhã o Senhor abençoou um café maravilhoso para nós. É o que nós falamos no começo. Onde você vai num lugar desse, comer desse jeito e não pagar quase nada? Dificilmente. Hoje pela manhã está todo mundo sendo abençoado. Todo mundo foi saciado. E eu fui grandemente saciado. Falei para a pastora que eu comi uns 4, 5 copinhos de fruta ali. Se eu comesse mais ia ser gula. Então eu parei. Até o café também. Mas fui muito saciado. E é a bênção que o Senhor tem, não só física. O Senhor não quer trazer somente as bênçãos físicas, os bens materiais. Muito pelo contrário, o Senhor quer trazer as bênçãos espiritual, que isso é o principal. Porque se você está bem espiritual, você vai estar bem no físico, você vai estar bem em qualquer lugar. O apóstolo Paulo, ele ministra lá em Filipenses, que ele sabe o que é estar numa mesa farta e sabe o que é estar numa mesa passando necessidade. Mas o que faz a diferença na vida do apóstolo Paulo foi que ele caminhava com Deus. Ele acreditava no Senhor. Então, ele era saciado espiritualmente. Quando você é saciado espiritualmente, fisicamente, querido, se tiver que passar o dia todo com uma garrafa de café, você passa com uma garrafa de café. Agora, o dia que tiver a oportunidade de ter uma mesa farta dessa, por que não, né? No Natal é assim, não é? No Natal todos os familiares se reúnem, não era para ser só no Natal, mas no Natal todos os familiares se reúnem. Aquela mesa farta, você escolhe até o que vai comer. É tanta opção, mas tem momentos que é difícil na nossa vida, que a gente às vezes não tem nada. Então a gente tem que se contentar com o que a gente tem. Mas às vezes o pecado atrapalha tudo isso. O pecado ele quer dar o jeitinho brasileiro na nossa nação. O jeitinho brasileiro. Deus está tardando demais. Deus está demorando de responder, eu vou fazer do meu jeito. E aí acaba escolhendo o caminho do pecado, que vai distanciando a nossa vida de Deus. Então o pecado, queridos, ele faz com que as bênçãos do Senhor não venham até nós. E se vir é por pouco tempo. Ele pode vir fisicamente, mas espiritualmente você nunca vai estar saciado. Eu fiquei pensando esses dias, até conversando com o pastor aqui no discipulado, na época que eu era jovem, aos 18, 17 anos, teve uma época da minha vida que eu bagunçava demais. O famoso gol preto, poucas pessoas sabem desse gol preto aqui. Isso é mistério. Acho que a Alice depois vai contar. Mas esse gol, a gente brinca, a gente fala, se esse gol falasse. Mas sabe, irmãos, esse gol preto me fez viver muito no tempo de pecado. Um tempo que eu não era saciado.
Tempo que a gente corria muito atrás de mulherada, de balada, e ia preenchendo esse vazio com o pecado. E nunca era saciado, engraçado isso. Nunca era saciado. Drogas, bebida, nunca era saciado. Momentaneamente, ali era saciado. Mas passava no outro dia, as consequências eram ruins. Para quem, eu no caso que bebia, vinha uma ressaca muito forte. Era ruim ficar de ressaca. E trazia consequências para a minha vida. Aquilo que Deus tinha para mim, eu não estava enxergando. Por quê? Porque eu estava procurando me saciar no lugar errado. Saciava com os prazeres do mundo. E ele é momentâneo. Você sacia, mas passa um tempo, você já fica com fome novamente. Mas com Deus não é assim. Quando você é saciado de verdade. Você é saciado por completo. Porque você começa a dar valor até nos mínimos detalhes da sua vida, você dá valor. Então, o primeiro ponto é o pecado. Como eu dei o testemunho da minha vida, eu vivia em pecado, não conhecia Deus de ouvir falar. Mas eu não tive o privilégio de poder me achegar, de ouvir, de buscar a presença de Deus. Glória a Deus que Ele é tão misericordioso na minha vida, que Ele me escolheu, me achou, foi tão bondoso comigo, tão misericordioso, limpou os pecados. Eu entendi que na cruz o Senhor deu a vida por nós, não só por mim, por nós, que o sangue dele lavou nossos pecados. Isso é tremendo, isso é um exemplo de superação. É o que eu disse, Jesus, Ele é um exemplo de superação na nossa vida. Quando a gente estiver bem desanimado, lembre-se de Jesus na cruz. Não lembra só a época de Natal, de Páscoa, não, lembre de Jesus todos os dias. Se chega ao pé da cruz todos os dias, sabe? O Senhor, Ele deu a vida por nós porque Ele nos ama demais. João 3,16 é bem claro nisso. Então o pecado, ele nos afasta e faz com que a gente começamos a ter vergonha das pessoas. Assim como essa samaritana, ela não ia ao poço nos horários que seria melhor, por quê? Porque ela seria envergonhada diante daquelas mulheres da Judéia. As mulheres iam, criticar ela, falar mal dela, ela não era uma mulher bem vista. Mas isso vale para nossas vidas de hoje em dia. Se a gente começa a andar em pecado, pessoas não vão querer ficar ao nosso lado. Por trás, pessoas vão nos julgar. Aqueles que não têm coragem de falar na frente vai julgar por trás. Então a gente vai vivendo uma vida de heresia, de falsidade, de hipocrisia. Isso não é bom para nossas vidas. Nós temos que viver na verdade. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos que viver na verdade. Sabe? Se for confrontar, confronta na verdade, com amor. Ele confronta a gente no amor. Ele que trouxe a verdade a nós. Então o pecado é o primeiro ponto que nos afasta. Assim como afastava essa samaritana dos caminhos do Senhor, nos afasta também do caminho do Senhor. Nós precisamos ter uma atitude igual a ela, que é o segundo ponto. O segundo ponto seria o poço. Aqui era o poço de Jacó, onde as mulheres iam buscar água. Muito forte essa parte aqui que ele fala do poço, que quando ela fala assim, Jesus disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E um pouquinho para trás as passagens, quando Jesus, bem no comecinho, está pedindo água, dá-me de beber. E ela rapidamente já fala: mas como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim? E outra, quando Jesus oferece a água da vida para ela, ela fala: como que o Senhor vai tirar? O Senhor não tem como tirar. Fisicamente ela estava certa ali. Olhou para ele não estava sem o jarro, sem a corda, sem as ferramentas da época que precisava tirar a água, ele estava sem nada. Obviamente que viria na mente dela: mas como que o Senhor vai me dar uma água, sendo que o Senhor não tem nem as ferramentas para tirar a água? Ela estava falando carnalmente. Jesus, Ele é espiritual. Jesus, Ele trata no espírito. Ele usa as coisas físicas, mas tratando as espirituais. Então, quando Ele fala assim, que daria água, ela fala: mas como que o Senhor vai me dar essa água? E às vezes nós agimos assim: você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe, como é que você vai fazer isso para mim? Você não sabe o que eu estou passando no casamento. Você não sabe o que eu estou passando com os meus filhos. Você não sabe o que eu estou passando. Essa é uma desculpa que a gente tem.
A gente fala isso com Jesus, não é nem com as pessoas, mas com Jesus a gente fala. Senhor, você não sabe o que eu estou passando. É até hipocrisia falar isso, né? Diante de um pai que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração. Mas, lembrando o primeiro ponto, que o pecado está nos afastando, e a gente quer arrumar desculpa para manter no pecado, ficar no pecado e falar, o Senhor não sabe o que eu estou passando, por isso que eu estou fazendo isso. Mas Ele está ali, em prontidão, a dar água para nós. Quando fala do poço, o poço fala de lugar fundo. Para tirar a água tem que ser no profundo. E para nós buscar a água, nós temos que ir no profundo. É a oração. É a intimidade com Deus. É o desabafo com o Senhor. Glória a Deus que ela fez um desabafo. Senhor, o Senhor não sabe, o Senhor não tem com o que tirar. E na vida de hoje a gente fala, Senhor, o Senhor não tem como tirar isso da minha vida. Senhor, eu não quero ser assim, como é que eu faço? Esse é o primeiro caminho, esse é o caminho certo. Falar com o Senhor. Senhor, me ajude, eu quero a água viva. Porque o poço está falando de profundidade. Profundidade fala do coração. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Lembra da passagem lá em Samuel, onde que Deus pede para Samuel ir na casa de Jessé e falar, levantar um rei, que era Davi. Chegou lá, Samuel e Jessé já foram logo no primogênito, o primeiro filho, o mais forte. E Deus fala, ei, vocês estão olhando fisicamente, vocês estão olhando o externo, eu olho o interno, eu olho o coração, eu não olho o externo. Talvez ele era um valente, o primeiro filho de Jessé era um homem valente, homem de guerra. Mas não, lá no profundo tinha um homem que estava cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas. Por quê? Jesus via o coração de Davi. Jesus via o coração dele, a prontidão dele. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele vai para o fundo do nosso coração. Ele quer tratar o nosso coração. Às vezes a gente fala, minha esposa faz isso, ou vice-versa. Meu esposo faz isso, os meus filhos fazem isso. E aí, às vezes a gente quer ser Deus na vida deles. E não é bem assim que funciona. Deus quer tratar cada um. Deus quer tratar o coração. A melhor forma de se achegar é no profundo. É igual ela foi, ela se chegou no poço para poder tirar a água, para ser saciada. A forma de nós sermos saciados hoje é no poço. Qual é esse poço? É do coração. É intimidade com Deus. É chegar diante do Senhor, clamar, desabafar com o Senhor. É Ele que vai fazer. É Ele que tem esse poder de dar a vida eterna. É Ele que tem esse poder de dar a água viva. Então, o segundo ponto foi o poço, coração, onde nós precisamos buscar a presença de Deus. É igual aqui, todos estamos no mesmo propósito. E isso é maravilhoso, não é? É dificilmente, às vezes, nesse horário da manhã, tirar um tempo para ouvir a palavra, ouvir um louvor, estar no ambiente falando somente da palavra. Isso é maravilhoso. Isso é algo que eu guardo para a minha vida. Eu falo para minha esposa, falo para meus amigos, falo, querido, a igreja para mim ela é tudo. Porque ela me ajuda demais a estar na presença do Senhor. Tenho meus amigos mundanos, tenho muitos amigos que eu oro, que eu quero evangelizar, que eu quero trazer para o Senhor. Só que eu não posso deixar de estar na presença de Deus para me ficar com Ele somente lá. Eu vou evangelizar? Vou ministrar? Vou. Mas eu preciso estar buscando Ele. Eu preciso estar sendo saciado na palavra para que eu possa levar a palavra. Não tem como eu ficar só lá fora se eu não buscar a presença do Senhor. Não somente porque a gente está aqui dentro, entre as quatro paredes. Estou falando no coração. Jesus, ele tratou o coração da samaritana. Quando ele disse, quando ela falou, mas o Senhor não sabe, o Senhor não tem como tirar. Ele tem como tirar. E nós sabemos muito bem disso. E o terceiro ponto, para mim não esticar muito, que é um desafio para mim falar em 20 minutos, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Fiz um resumo grande das flores aqui. Amém. Mas o terceiro ponto, para nós finalizar, eu acredito que, assim como aconteceu com a samaritana, acontece nas nossas vidas, e eu creio que isso é de Deus, é a água viva. Falando-se da água fisicamente, a água é algo que ninguém consegue ficar sem. Para pensar, Jesus ele trouxe algo físico, que ele disse, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você não terá sede. Ou seja, quem consegue viver sem água aqui? Levanta a mão. Quem consegue viver sem água? Não tem como viver sem água. A água é tudo, ela é vida.
A água, sem a água, você fica doente. Fica 3 dias sem tomar água para você ver. No 4º, 5º dia, se você não chegar a óbito. E a água, ela traz nutrientes para a nossa vida. Eu mesmo, quando eu percebo que eu estou parando de tomar a água do modo certo, é quando começa a me dar afta, eu começo a ficar com a imunidade baixa. O médico nem precisa falar, você está tomando água? Porque se ele falar, eu falo, não estou tomando água. Por quê? Porque a água traz nutriente para o nosso corpo. A gente come que é esquilo, mas a água a gente dá a mínima importância. Aí quando fica doente, opa, vamos tomar água. Precisa tomar água, precisa se hidratar. Porque o corpo desidratado, ele causa doença. Né? Febre, diarreia, etc. e tal. Então a água, ela é importante para a nossa vida. Agora imagine a água viva que Jesus está falando. Se a água física, ela é importante, quem dera a água viva que Jesus está falando. Porque Jesus fala para ela, ei, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Porque vai jorrar em você fontes de água para a vida eterna. Uau, isso é sensacional. Se no físico a gente não toma água e fica doente, agora imagine se no espiritual a gente não bebe da água. Como que a gente vai ficar? Fica doente. Se no físico a gente não se hidrata da água, imagine no espiritual, da água, de Jesus, da palavra. A gente fica doente. Daí a gente começa a dar problema para N coisas, N motivos. Eu não busco na igreja porque eu posso buscar em casa. Eu não busco na igreja porque não preciso, Deus está em qualquer lugar. E começa. Por quê? Porque ele não quer ser saciado, ele quer se saciar fisicamente. Talvez com coisas mundanas, ou saciar por pouco tempo com coisas que vai trazer em você novamente a sede, a fome, a sede. O pecado é assim, você pega, fica cheio, depois volta a pecar de novo, porque se esvazia e quer se alimentar novamente. E quando a gente está farto, quando a gente come, e você está farto, você fica até mole. Eu costumo brincar, né? A sucuri, quando engole um boi, é difícil atacar alguém. É óbvio, né? Porque como é que vai atacar alguém com um trem daquele dentro do estômago? E é assim nas nossas vidas. A gente sacia do pecado e não dá prazeres para as coisas espirituais. Lá em Provérbios, não precisa abrir aqui, tá? Em Provérbios, eu anotei aqui, depois se vocês quiserem ler, Provérbios 27, 7. Eu vou ler aqui, mas não precisa abrir não. Provérbios 27, 7. Tem uma passagem, tem um versículo muito interessante para nós aqui. Um minutinho só. Provérbios 27, 7. E eu anotei para compartilhar. Eu achei muito forte esse versículo. Diz assim, ó, Provérbios 27, 7. A alma farta pisa no favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Esse versículo para mim é muito forte. Que a alma farta pisa em todo fardo de mel. O que eu entendo isso espiritualmente? Quando você está saciado do pecado, as coisas espirituais você não está nem aí com aquilo. Eu vou orar? Não precisa orar hoje não. Já orei ontem. Vou jejuar? Não preciso não. Eu jejuei ano passado, do ano retrasado. Sabe? Então a gente começa a pisar no favo de mel. Eu entendo a favo de mel como algo, daquela época, era o melhor doce que existia. Hoje tem muitas químicas aí. Mas naquele tempo, o mel, ele era o doce deles, que trazia prazer para os lábios. E é assim a palavra de Deus. Ele tem que trazer prazer para o nosso coração e para os nossos lábios. E quando a gente está cheio de pecado, a gente não tem mais prazer com a palavra de Deus. A gente pisa na palavra de Deus. Assim como o Salomão está dizendo que a gente pisa no fardo de mel. Então, nós precisamos saciar da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a primeira coisa que a gente tem que saciar. Depois o físico. Jesus diz lá, né, em Mateus, que a palavra de Deus, ela é vida para nós, né? E voltando à água, essa água, ela sacia toda a fome, toda a sede. Quando a mulher disse sim, Senhor, quando ele fala aqui, ó, essa passagem aqui, a mulher respondeu, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não precise vir aqui tirá-la. Esse versículo eu achei muito forte.
nesse versículo 15, o que eu fico imaginando ela? Para ela, imagine como era na mente dessa mulher, dessa samaritana. Poxa, esperar o sol aquecer, aquele solzão, sabe, para aqueles servente que já trabalhou em solzão quente, né? Alguns que trabalham, sabe como que é difícil, tá? Eu estou mexendo lá em casa aos poucos, e eu me lembrei disso. Era 4 horas da tarde, aquele sol batendo na nuca, e eu querendo desistir de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, não aguento mais mexer com esse cimento aqui, meu padrasto. Vamos? Rapaz, eu fiquei imaginando aquela mulher, imagina aquele solzão quente, ela tendo que ir lá retirar aquela água. Sabe? Ela estava cansada dessa vida. Você vê aqui que ela estava cansada dessa vida. Senhor, me dá dessa água que eu não quero mais vir aqui tirar, para que eu não possa mais vir aqui tirar. Isso é nas nossas vidas. Chega um momento que basta, a gente precisa tomar uma posição na nossa vida. Comigo foi assim, comigo, antes de casar com a Dielis, a gente vivia no mundo de pecado, sabe? Eu vivia no mundo de pornografia, de querer olhar mulheres alheias, e isso, sabe, eu queria me saciar disso, só que eu sempre estava vazio. E as desculpas hoje em dia de buscar por fora, é porque às vezes, não tem mais carinho, não tem mais isso. Negativo, que a gente precisa da palavra do Senhor. Porque quando Cristo está no centro do nosso casamento é restaurado, nosso casamento é saciado, e ele é prazeroso. A palavra de Deus faz isso no casamento. O casamento é algo muito sério. A aliança que a gente faz com o Senhor é algo muito sério. E eu fui ler na Bíblia esses dias, na Bíblia da mulher, da Dielis, que o casamento ele é tão sério, que ele é mais sério que nossos filhos. Seria primeiramente o Senhor, eu falava assim antes, Deus e minhas filhas. Se separar, a gente separa. Eu falava assim, negativo. É o Senhor, a minha esposa, depois meus filhos. O casamento é muito sério, irmãos. O casamento ele é algo tão sério que Jesus ele sempre relata sobre o casamento. Todos já ouviram e ouvem, né, quando Jesus fala, o noivo vem, a igreja é minha noiva. Por que ele relata um casamento com as passagens dele? Porque é algo muito sério. O casamento é algo muito sério. Nós precisamos dar valor ao nosso casamento, nós precisamos saciar em nossos casamentos. Com a palavra do Senhor, tudo é saciado. Então, quando ela diz aqui, Senhor, me dá dessa água para que eu não possa vir mais aqui. E logo depois ele fala, vai lá e chama seu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, tivesse 5 e esse aqui não é. Então, Deus estava tratando no coração dela. Por que ela teve 5 maridos e não estava ainda com esses maridos? Será que o errado foi só os maridos? Ou poderia ser um samaritano? Chama suas mulheres. Eu não tenho, poderia ser. Mas o problema não estava nos maridos, só nos maridos, estava nela. Ela precisa ser saciada, para se contentar com o que Deus tem para a vida dela. E hoje na nossa vida a gente precisa saciar com a palavra de Deus, para nos contentar no que Deus está nos dando. Se a gente quer crescer mais, quer ter mais, é buscar a presença deles. Mas não vai buscar somente por materiais, por coisas materiais, é espiritual. Porque se você está bem no espiritual, você vai dar valor nas coisas que você tem. Sabe? Nós estamos construindo, e antigamente, algo que o pastor ministrou aqui, uns cultos atrás, sobre a ansiedade, é o que essa mulher estava tendo, ansiedade, isso atrapalhava muito a nossa vida. Eu ficava, nossa, temos que construir. E eu ficava aquilo. Só que o senhor falou, ei, eu vou fazer, calma, quieta seu coração, porque senão ia me tirar da presença de Deus. Imagine eu aqui na igreja, pensando lá em casa, tem que comprar material, tem que pagar o pedreiro, tem que fazer isso. Gente, como é que eu vou receber a palavra de Deus? Quando você está no momento diante do Senhor, não somente no culto, como no Tadel, ou na sua casa, na célula, no seu TSD, esquece das coisas, aquieta seu coração. Deus ele quer tratar com corações que se aquieta, que ouve a voz dele. O pastor está tratando muito isso em nós, na igreja, a ansiedade, né? E depois pegou sobre José, né? Imparável, temos que ser imparáveis, precisamos buscar a presença do Senhor. Amém, queridos? Então, esses 3 pontos nós precisamos. Eu queria falar mais, mas não posso. Eu queria que nós fizemos uma reflexão, sabe? Nessa manhã. Mas você não peca, querido? Só de pensar em não pecar, eu já pequei. Só de pensar eu esquecer de orar, eu já pequei, irmãos. Quem dera outras coisas. Mas aqui não é um campeonato, quem peca menos, quem peca mais, quem é mais santo, quem não é. Não é isso.
A grande questão, queridos, é que nós precisamos buscar o Senhor. Porque enquanto estamos pensando, você peca mais, você peca menos, você ora mais, você ora menos, o Senhor não está se agradando disso. O Senhor quer se agradar daqueles que buscam. Depois, no final, por isso que a gente não leu, lá em verdade ele fala assim, Senhor, mas qual é o lugar certo de a gente orar? O meu povo diz que é aqui. E o judeu diz que é lá em Jerusalém. Qual é o lugar certo? Ele diz que haverá um momento, e este é o momento, que o Senhor buscará aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele não está dizendo que era em Jerusalém ou Samaria. Ele disse que nós precisamos buscar do coração. Aonde você estiver, busque em espírito e em verdade. Quando você está buscando em espírito, você está buscando profundo com Ele, em espírito. Né? Quando nós falamos em línguas Espírito Santo, quando falamos de espírito, é o que você não vê. Você vê um Espírito Santo? Ninguém vê o Espírito Santo, você sente a presença. Então, nós precisamos sentir a presença de Deus. Eu aprendi isso lá naquele DVDzinho da Ana Paula Valadão. Quando a menininha Ana fala assim, as crianças falam assim para ela, mas onde está Deus? Você não vê Deus, eu não vejo Deus, como que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo? Aí ela fala, você está vendo, está o vento, não está o vento? Você vê o vento? Olha, que revelação da criança. Não, eu não vejo o vento, então, Deus é assim, você sente, você não vê. Uau, aquilo para mim foi assim, guardei no coração. Senhor, eu queria tanto ver um anjo. Mas por que eu quero ver um anjo, sendo que eu estou sentindo a presença? Ou seja, a gente vai pisando em favos, a gente não dá atenção no momento que está acontecendo aqui. Sabe? Às vezes parece que não basta para nós ver uma salvação, uma pessoa vindo aqui na frente, levantando a mão, você não salva. Mas a gente quer ver outras coisas. Não, não quero ver salvação não, quero ver milagre, quero ver perna crescendo, quero ver um cadeirante levantando. Sabe? Nas mínimos detalhes, irmãos, Deus vai falando, vai tratando com a gente. Deus quer fazer aquele cadeirante andar. Deus quer fazer uma perna crescer, lógico. Mas Ele quer tratar o nosso coração primeiro. Às vezes a gente quer fazer para as pessoas. Eu vou lá orar. Mas e nós? E quando a palavra vem para nós? Aquela palavra vem no nosso coração. Aí você fala, não, mas eu não preciso, eu estou tão bem. Tenho ministério dentro da igreja, estou tão bem. Sou supervisor, eu sou líder, eu sou isso, sou aquilo. Negativo, queridos. Todo mundo que são iguais. Todo mundo precisa do Senhor Jesus. Todos precisam da água viva. Todos. Não tem acepção de pessoas. Todos. Seja um membro que está começando, seja um visitante, seja um pastor, seja um presidente, seja qualquer um. Todos precisam da água viva. E quando essa água parece estar acabando, sendo que não é para acabar. Jesus deixa bem claro aqui. A água que eu lhe der, você não terá mais sede. Se você está tendo sede, alguma coisa está errado. Alguma coisa está alertando aí. O Espírito Santo está te alertando alguma coisa. Mas está com sede da água viva? Espera aí. Que ponto que você está? Precisa, então, se chegar novamente no poço. Vamos se chegar no poço e pedir novamente essa água. Não era para ter acabado. E é assim. Nós temos um cantil hoje maravilhoso que se chama Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Ele preenche. Ele preenche. Lá em Gálatas fala dos dons do Espírito Santo. Esse é os nutrientes da água viva que nos traz. Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os nutrientes da água viva. Lógico que a água é importante. Olha, está com uma pão d'água e da sede. A água é muito importante. Mas a água viva é mais importante do que essa água. Sendo que nós não conseguimos ficar sem essa água. Imagine a água viva então. Jesus está deixando bem claro. Se essa água aqui é importante, a água viva então é mais importante ainda. E às vezes a gente não dá mínima para a água viva. Talvez não dá nem mínima para a água. Tem pessoas que já ouvi falar, é incrível isso, mas eu ouvi falar que não toma água. Como você não toma água? Eu tomo água de vez em quando, porque tem que tomar. Meu Deus do céu, a água é vida. Se hidrata dela, é a melhor bebida que tem. Não é Coca-Cola, não é Fanta, não é Guaraná, não é... Eu gosto do bom café, mas eu estou aprendendo a trocar o café pela água. Está sendo um desafio para mim, irmão, mas eu chego lá. Mas a água, ela é vida. Mas a água viva é melhor do que tudo. Melhor do que tudo. Amém, queridos? Eu vou passar então para essa mulher maravilhosa aqui. Se deixar, eu falo mais. Amém? Tá, estou ligada. Tão bonitinho ver ele pregar, né, gente? Quem vê assim, não pensa tanto que eu orei, né? Orei bastante. Deus cuidou bastante do nosso casamento. Eu queria contar um pouquinho. Ele ficou, quando a gente combinou, ele ficou com a parte da palavra,
que eu já sabia que ia ser poderoso, como foi. E eu fiquei com a parte do testemunho, porque mulher gosta de falar, né? E mulher lembra de tudo, homem não. Então, homem não lembra nem a data. Tipo assim, mulher, eu lembro o dia que a gente se conheceu, depois, quantos dias depois a gente começou a namorar, o dia que eu descobri que eu estava grávida, o dia que a gente foi morar junto, o dia que a gente casou no cartório, tudo eu lembro, mas homem não lembra, né? Então, para eles é um pouquinho mais dificultoso. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, se eu tenho um casamento restaurado, é porque nós um dia tomamos uma decisão e tomamos uma posição em Deus, de deixar Deus cuidar, Deus tratar, Deus ir no mais profundo, né? Nós estávamos como essa mulher com sede, e nós não queríamos mais ter sede, nós queríamos ser saciados de algo que a gente ainda não sabia o que era, e que um dia alguém apresentou para nós, né? Jesus nos resgatou, Jesus ele chegou-se até nós, né, através da vida do meu irmão, do Rafael, cadê ele? Te amo. Da Vanessa, também te amo, Vani. Do Rogério e da Cris, do Zinho com a Bruna, pastorzinho e pastora Bruna. Nós fomos ganhos no momento da nossa vida que estava bem ruim o negócio, estava estreito, a situação estava russa, como meu pai dizia. A gente, era eu de um lado falando mal do meu marido para minha mãe, não mãe, porque eu não aguento mais essa vida, porque não sei o quê, e o meu irmão e a minha irmã mais lá falavam, não é isso que Jesus tem para você, não separa não. Minha mãe falava, vem para cá filha, que a mãe cuida de você e da Maria, que eu só tinha Maria na época. E aí eu falava, não, eu vou vir. Aí eles falavam assim, não, Dielis, calma, Deus tem um melhor para vocês, vem aqui na célula e tudo mais. E aí, de um tempo depois, eu vi que estava meio estreito. E aí eu falei, não, preciso buscar mais de Deus. E fui na célula e foi maravilhoso. Mas antes disso, teve um... eu conheci o Gé, eu tinha 16 anos. Nós estamos juntos há 12 anos. Vai fazer agora... Fez agora, já, né, Gé? 12 anos. Nós temos as meninas, mas eu conheci ele, eu cantava rap, acreditem se quiser. Eu cantava num grupo de rap. E ele entrou para ser DJ no meu grupo. Ele estava num outro relacionamento, eu também. Aí ele terminou o relacionamento que ele tinha, e eu também. Muito provavelmente porque a gente queria ficar junto, né? E aí a gente ficou junto e 2 meses depois eu engravidei. Olha que legal. Esse gol preto, vou falar para você. Misericórdia. E não vamos entrar em detalhes, né, queridos? Mas eu me lembro do dia que eu descobri que eu estava grávida. Eu falei para ele assim no carro, falei, olha, minha menstruação atrasou 10 dias já. Aí ele falou, falei, eu acho que eu sou grávida. Vou fazer um exame, fiz o exame. E eu me lembro que adolescente, né, não tinha cabeça para nada. Eu cheguei no médico, falei para a médica assim, falei, doutora, eu estou grávida. Ela falou, como você sabe? Eu falei, eu fiz um exame. Aí ela pegou o exame e falou, parabéns, você está grávida mesmo. Agora passa ali na recepção, marca todos os exames que eu te pedi e a gente vai cuidar de você, né, para esse bebê nascer saudável. E eu pensando, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? 16 anos, não conhecia direito o meu namorado, porque também a gente não ficava todo dia junto, a gente só ficava... Ele ia em casa mais final de semana, porque ele trabalhava durante a semana, e eu ia para a escola durante a semana, então não tinha como a gente ficar muito tempo junto. E aí minha irmã viu eu marcando os exames, ela falou, ai menina, mas ela brigou tanto comigo, e eu chorava tanto. E aí, a gente foi encontrar com ele, e ela falou assim, olha, ou você vai contar agora, ou eu vou contar. A gente ficou entre a cruz e a espada, né? Aí a gente contou para minha mãe chorou, a gente estava vivendo uma época em família muito difícil, porque meus pais tinham se separado, e a gente tinha acabado de se mudar para cá, para o São Francisco. E a família toda estava num momento muito difícil. A separação não é um momento muito fácil na vida de uma família, né? Satanás já tinha repartido a nossa família com pecado, destruído, e parece que tem um momento na nossa vida que os problemas só vão aumentando, né?
E aí eu me vi nessa situação. E aí meu pai, a gente foi, contou para o meu pai até. Foi muito engraçado depois, né? Porque na hora não foi. Mas, gente, o meu pai, ele tem quase 2 metros. Ele é o tamanho do Rafael. E o Jé, quando foi contar para ele, falou: seu Batista, eu não queria arrumar problema, mas meu pai, nossa, deu um tapa no meio da mesa e falou: mas já arrumou. E aí, dali para frente, foi só... A noite acabou com um jantar maravilhoso, a gente dando risada, mas aquele momento foi muito tenso. E aí, a gente decidiu ir morar junto, por livre e espontânea pressão. Meu pai ficava ligando todo dia, perguntando se a gente já tinha arrumado casa. E aí, a gente foi morar junto, porque realmente eu tinha engravidado e... Agora a gente tinha que ter responsabilidade, né? Ele com 22, eu com 16. E aí a gente alugou uma casa. Eu lembro que na época ele ganhava muito pouco. A gente pagava aluguel, o dinheiro mal dava para comer. Mas a partir dali a gente começou a nossa história, né? A gente cada um foi dando um pouquinho de coisa. A gente foi para o nosso cantinho. Não tinha experiência nenhuma, nem ideia de como fazia. E talvez por isso a imaturidade também, a gente acabou entrando num período muito complicado no nosso relacionamento, porque a gente não se conhecia, a gente se conheceu dentro de casa realmente, né? 2 meses é muito pouco para você querer casar com uma pessoa e já ter filho, né? Então a gente não tinha esse discernimento da parte do Senhor de orar, né, de namorar, se conhecer, depois noivar, depois casar. A gente não tinha juízo, né, não tinha o Senhor na nossa vida. Conhecia Jesus, de ouvir falar, mas não de andar com Ele. É o que tem uma diferença, né? Às vezes a gente conhece Jesus, fala: ah, Jesus, legal, Ele morreu na cruz pelos meus pecados, né? Ele se deu por nós, por mim, por todo mundo. Nossa, isso é bênção. Mas uma coisa é você conhecer a história de Jesus, outra coisa é você andar com Jesus. Né? O Espírito Santo está aqui para nos ministrar hoje. De manhã, já logo no primeiro louvor, já senti uma presença muito forte do Senhor aqui. Porque eu sei que Deus tem algo para fazer aqui. Não só através da nossa história, né, da nossa vida, mas porque Ele tem propósito nisso. Ele tem propósito na vida de cada um como casal e como família. Porque às vezes vocês não têm filho ainda, mas vocês vão ter. E vocês ouvindo o que a gente está falando aqui, vocês vão ter princípios para depois poder aplicar, né? E nós não tínhamos, eu dizia que eu era católica, né? Eu até por um tempo realmente eu frequentei, né? Mas depois que eu conheci o Gé, aí a gente começou a frequentar algumas, né? A gente foi um pouco, estudou a Bíblia com Testemunho de Jeová. A gente foi, sabe aquela sede que você tem, você não sabe como saciar? A gente buscou em vários lugares, queridos. Mas a gente só encontrou realmente em Jesus a saciedade para a nossa vida, né? E a gente começou a viver uma época muito difícil, porque eu não trabalhava, só estudava, só ele trabalhava. A Maria Clara nasceu e tinha que comprar leite, tinha que comprar fralda, a criança fica doente, tem uma vida financeira por trás. Né? Depois que eu me converti, eu percebi o quanto que a gente vivia na miséria, queridos. Nós vivíamos uma miséria muito grande. Satanás, ele nos colocava assim num pé de humilhação muito grande, a ponto de assim, o Gé recebeu o salário, pagava aluguel, pagava água e luz, porque a gente não tinha internet nem nada. E aí falava assim: nossa, e agora? A gente tem R$80 para fazer compra. Mas não era a compra da semana. Não era a compra da semana, não, nem do dia. Era a compra do mês. Para sustentar toda a casa. Quem é dona de casa já sabe, né? Tem que comprar tudo. Tem que comprar desde pão e leite até papel higiênico, sabão em pó, tudo, tudo. E eu lembro que a gente ia naquela lojinha de R$1 ali no centro. E eu falava: amor, ó, a gente precisa comprar tudo que a gente precisa comprar. E aí a gente ia lá, comprava o que dava, né? Claro que coisas que a gente deixava para trás. Eu, por exemplo, isso foi assim, o primeiro ano foi bem difícil. Eu fiquei, acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio, sem comprar um creme para o meu cabelo. Lavava o cabelo com sabonete, porque eu não tinha dinheiro para poder comprar. Isso tudo é testemunho, tá, gente? Eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque eu sei o Deus que eu sirvo e aonde eu estou. Eu sei o quanto Deus fez na minha vida para a gente poder chegar aqui e falar isso para vocês.
eu sou como Paulo, eu e o Gé, nós somos como Paulo. A gente sabe o que é ter muito e sabe o que é ter pouco. E o fato de você ter pouco não quer dizer que você não é próspero, né? A gente tem que saber discernir isso, porque às vezes nós, como cristãos, a gente passa por muita luta. Nós passamos por algumas até alguns anos atrás, mas com Deus o negócio é diferente, né? Com Deus a gente pode contar com a provisão, a gente pode contar com aquele alicerce que é formado pela palavra, pelos princípios do Senhor na nossa vida. E ali Deus começou a... Deus não, né? Satanás começou a querer quebrar nosso casamento. Porque uma crise financeira, eu acredito que para a maioria das pessoas, dos casamentos, dos casais, é algo muito complicado, né? Um dos maiores motivos de separação, de divórcio, hoje em dia, é o motivo financeiro. Né? Você até começa bem o casamento, você entra em uma crise financeira, e aí tem homem que não aguenta se ver sustentado pela mulher, né? A mulher sendo o braço forte da casa por um tempo, e vice-versa, e aí aquela crise vai pegando e as brigas começam, né? Enfim. E eu me lembro de várias vezes, a gente tinha um carro, o Gol, preto, aí o Gé foi um dia lá no centro e voltou com o carro batido. Falou, ai, bati o carro. Falei, ai, meu Deus, não tinha dinheiro para consertar. Então, o que a gente fez? A gente vendeu o carro, vendeu não, trocou, né? Num Chevette. Olha só como que é as coisas, né? Só andava para trás. Num Chevette. E aí, a gente continuou naquela vida, né, de miséria, mas não buscava melhoras. A gente não tinha essa visão assim de falar assim, não, eu quero algo melhor para nós. A gente ficou bastante tempo assim. E aí depois que eu tive a Maria, né, o meu corpo mudou muito, porque meu corpo era de adolescente, passou a ser um corpo de uma mulher realmente, mulher real, né, porque mulher de capa de revista não existe. E eu, falando para as mulheres agora, eu me sentia muito triste com o meu corpo naquela época. E o Gé também. E aí a gente começou a ter vários problemas conjugais, né, no nosso relacionamento. A gente brigava, ficava 7 dias sem se conversar, né? Eu chorava até. E ele, depois que eu ganhei a Maria Clara, eu parei de cantar. Ele continuou sendo DJ de um outro grupo, porque o nosso grupo se desfez. E era aquela vida. Ele me deixava lá na casa da minha mãe dia de sábado, tipo 2 horas da tarde, voltava 2 horas da manhã. No domingo passava o dia todo, né, descansando, a gente não saía, a gente não saía. Quando saía era assim, ó, um casal que não sabe viver em família. Vamos sair? Vamos. Ah, chama a Nani e o Rodrigo. A gente não sabia, não tinha um relacionamento de, não, vamos sair só nós dois? E se curtir? A gente não tinha esse princípio na nossa vida. A gente conseguia sair, mas sempre tinha que ter alguém junto. Que era para não ficar tipo aquele cri, 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 né, amor? Era bem assim, poucas vezes a gente saía, mas quando saía tinha que sempre ter alguém junto. Por quê? Porque a gente não tinha princípios, né, do Senhor, a gente não conseguia ter um alicerce firmado, né, algo que era bom para nós. Quando estava ficando bom, parecia que acontecia alguma coisa que se destruía. Até um dia, daí ele saiu da empresa onde ele trabalhava, foi mandado embora. Aí ele arrumou um emprego e eu também. Começou a melhorar algumas coisas, mas em alguns aspectos, mas em outros não, porque ele trabalhava à noite, eu trabalhava de dia, a gente quase não se via. E um relacionamento que já estava capengando começou a falir. Até que um dia eu falei para ele assim, falei, olha, antes dele trabalhar, eu falei, bom, vou falar próximo dele trabalhar, porque daí logo ele sai, né? Aí não tem briga. E aí eu falei, olha, eu acho que eu quero me separar. E aí ele ficou assim, parado. Mas por quê? Você está gostando de outra pessoa? Eu falei, não. Eu só não quero mais viver essa vida. E a gente já estava no fundo do poço, a gente não tinha diálogo, a gente só brigava, qualquer coisinha, a gente não tinha um amor que Cristo fala lá em 1 Coríntios 13, 2 Coríntios 13. A gente tinha um amor que o mundo pregava. Então, era assim, acabou o amor, acabou o casamento, né? Só que a palavra de Deus, ela diz o contrário.
o que a palavra de Deus nos ensina? Né? Que o amor nunca acaba. Só que esse amor que nunca acaba não é o amor que o mundo prega. É o amor de Deus. Esse é o amor que nunca acaba. E aí ele falou assim, meu sonho... Ele olhou para mim e falou assim, meu sonho era ter uma família. E você está destruindo isso. E saiu correndo. Saiu correndo. Depois ele disse que ficou chorando debaixo da árvore e falou que ia se matar. Mas... Verdade. Queria pegar uma arma com o amigo dele emprestado, mas não deu certo. Glória a Deus por isso. Gente, Deus tem um plano na vida dele que vocês não fazem ideia. Já era para ele ter morrido várias vezes. Ele já chegou a dormir até no volante do carro e da moto. E Deus livrou. Sabe lá Deus quanto tempo ele ficou dirigindo, dormindo, mas Deus livrou. Teve uma situação que eles arrumaram uma briga de campo lá, eu estava com um barrigão, né? E eu morria de medo de ficar viúva. E aí, porque a gente, na minha família, tem uma maldição, tem um histórico de mulheres ficarem viúvas cedo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu não quero ficar viúva. E aí o rapaz pisou no pé dele, eu não sei, eu sei que eles começaram a brigar num campo de futebol, viram uma briga generalizada. E aí o rapaz falou assim, passou do meu lado, falou assim, eu vou pegar uma arma ali no carro e vou matar esse cara, esse alemão. Eu entrei em desespero, né? E aí foi aquela confusão, aí a polícia chegou bem na hora, graças a Deus. Livrou, né? Deus livrou ele. E eu comecei a perceber, eu falei assim, Deus, quanta coisa. Aí nessa noite eu não dormia, eu fiz a Maria Clara dormir. Ele saiu, eu falei, o que esse menino fez? Ele foi trabalhar, no fim das contas. Mas eu lá em casa não sabia, né? Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E eu comecei a refletir um pouco na minha vida, sabe? Tem esses momentos que a gente precisa pegar e refletir um pouco. E eu acredito muito que tinham pessoas já intercedendo por mim, né, nesses tempos. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, então eu acho que eu vou na célula. Aí isso era uma terça-feira, eu falei assim, eu acho que eu vou na célula. Aí na quarta-feira eu fui na célula, eu e a Maria Clara, ele não ia ainda. E naquela célula parecia que só tinha eu e Deus. Tinham mais pessoas. Mas eu chorei tanto, tanto. Sabe aquele choro de uma pessoa miserável? Uma pessoa que procura um propósito na vida e não achou ainda. Uma pessoa que estava destruída, autoestima, espiritual, financeiro, casamento. O Gé era uma pessoa que, assim, ele era muito ignorante, né? Agora não é mais. Mas ele era muito ciumento e a palavra diz, né, que a bebida e os ciúmes não se combinam. A pessoa começa a ver coisas que realmente não existem. Mas são maneiras que Satanás usa para trabalhar no nosso casamento e destruí-lo. Mas eu não tinha esse entendimento. Então, a gente brigava muito, a gente discutia muito, eu também não ficava por baixo. Eu sou uma pessoa muito sanguínea. E eu não ficava por baixo, nunca queria ficar por baixo, imagina, né? Submissão, para mim, foi algo que Deus tratou muito. Mas, nessa noite, eu pensei, e aí fui na célula, e nesse dia da célula eu decidi. Falei, não, eu quero... Na época, o líder era o Rogério, ele falou, Dielis, Deus quer fazer algo na sua vida, mas você quer deixar Ele fazer alguma coisa na sua vida? Porque, para os outros, a gente parecia um casal normal. Que a gente não transparecia. Se não falasse para minha mãe, o pessoal de casa, às vezes, sabia alguma coisa porque eu contava. Mas, para as pessoas de fora, o nosso casamento era um casamento bom. Não tinha problema. Mas são máscaras que a gente coloca, né, para os outros. Só que a gente não consegue se mascarar a si mesmo. Mascarar quando a gente está sozinho, lá no nosso quarto, deitado com a cabeça no travesseiro, a gente não consegue se mascarar. Mascarar o que a gente sente, mascarar aquilo que está dentro de nós. E aí, eu comecei a ir na célula, e nesse dia eu falei, não, então eu vou no culto. Aí falei para ele, domingo eu vou no culto. Aí ele falou, sozinha você não vai. E eu lembro, o Rafael tinha moto, aí eu falei, o Rafael vai vir de moto. Ele falou, mas não vai colocar a Maria Clara no meio, não. Aí eu falei, oh, meu Deus, olha os empecilhos, né? Aí o Rafael foi em casa, e a gente desceu de a pé para a igreja, e eu vim para o culto, fui muito bem recebida, me senti muito acolhida. E aí, eu comecei a vir outras vezes. Eu vinha durante a semana,
eu vinha no culto de intimidade que tinha de sexta, né, Rafa? Sexta-feira, ia na célula. O Jé começou depois de um tempo ir, mas ele ficava ali do lado de fora, ele fugia um pouco, ele ia jogar bola na hora da célula, depois ele sentava lá depois da célula, ia tomar uma cerveja ali do lado de fora, do portão para fora. Ele fazia isso. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma esperança para o meu casamento. E aí eu fui para o encontro com Deus, e eu lembro de ter vindo no pré-encontro, e a pastora Yolanda falou assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém é obrigado a ir, mas você vai. Se você vai, dá uma chance para Deus fazer alguma coisa. Abra seu coração. Se permita a deixar Deus agir na sua vida e você vai ver se tudo aquilo que a gente fala é real ou não. Tire a prova. Porque é só assim mesmo que a gente consegue realmente conhecer a Deus. Se abrindo para Ele, dando uma chance para Ele fazer o que Ele quer fazer. E eu fui nesse encontro, e eu lembro até hoje porque era um final de semana, ia ter uma virada cultural aqui, ia ter um show do rapper Emicida. E eu, sem querer, coloquei a carteira do Jé dentro da minha bolsa, joguei em cima do guarda-roupa. Mas ele me xingou tanto, ele disse, durante o final de semana, porque ele queria ir, mas não tinha dinheiro, né? Mas mesmo assim ele foi. E aí eu voltei, eu me abri para o Senhor lá no encontro, fui curada de muitas coisas, mas ainda tinham coisas que o Senhor tinha que fazer. Porque eu acredito que a cura do Senhor ela é um processo. Né? A cura no casamento, a restauração, a nossa restauração ela foi um processo. E aí eu fui para o encontro, voltei, falei para ele, ele falou assim, a primeira coisa que ele falou, nossa, cadê minha carteira? Onde você colocou minha carteira? Nossa, que esse final de semana... Mas reclamou. Aí eu comecei a chorar, falei para ele assim, amor, eu peço perdão por todas as vezes que eu fiz você sofrer, que eu não sei uma palavra de maldição. E comecei a pedir perdão para ele. E ele olhou assim e falou assim, mentira isso daí, você não vai mudar. Você não vai mudar. Eu falei, não, eu vou mudar. Ele falou assim, não acredito. Eu não acredito que você vai mudar. E aí foram se passando os dias. E ele me provocava, ele fazia coisas para que eu pudesse cair em contradição, mas naquela época eu já tinha acompanhamento, já tinha um discipulado. E aí eu fui me fortalecendo em oração. Se tem um versículo que eu aprendi muito cedo, está lá em Salmo 55, versículo 22, que fala assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, eu comecei ali a lançar ao Senhor os meus cuidados. Eu queria que o Senhor cuidasse de mim. Eu não queria mais eu cuidar de mim, porque eu não estava sabendo cuidar de mim. E nem da minha família, porque ela estava se esvaindo, ela estava se destruindo. Satanás estava fazendo a festa. E eu falei para a minha discipuladora na época, eu falei, Cris, eu acredito que Deus pode restaurar o meu casamento, mas o Jé não acredita. Ele não está indo na igreja, ele não está correspondendo àquilo que eu estou orando. E ela falava, lança o seu cuidado ao Senhor. Confia, Dielis, Deus vai fazer. E os dias foram passando. E aí, um dia, no aniversário da igreja, ele veio para a igreja. Eu falei, vamos no aniversário da igreja, vai ter uma comemoração e tal. Ele veio. E aí, aqui ele foi ministrado, incrivelmente, por uma palavra que falava também sobre poços. E foi muito, muito legal de ver, porque o pastor falou assim, fecha os olhos. E eu falava, ai Deus, agora, ele tem que aceitar Jesus agora. Convém, Espírito Santo. E aí eu vi sentiu alguma coisa, um ventinho passando, não aguentei. Eu abri o olho, né? E ele estava vindo aqui receber Jesus na vida dele também. Foi muito lindo. Depois disso, ele aceitou Jesus mais umas 6 ou 7 vezes. Só para garantir a salvação. Talvez eu não se sentisse salvo ainda, mas a gente foi sendo ministrado. E aí eu cheguei nele e falei assim, olha, e aí, né? Como que a gente vai ficar, né? Você vai continuar indo na igreja, tudo. E ele falou assim, olha, vou ser bem sincero com você. Eu não sinto mais nada por você. Eu não sinto atração física por você. Não sinto nada. Pensa na hora, ouvir isso.
Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, falou assim, olha, fala para ele isso e isso. Eu falei, olha, não vou dizer que eu sinto a mesma coisa que eu sentia. Mas eu acredito que é por conta que nosso relacionamento está abalado, né? Mas eu creio que Deus ele pode fazer algo a nosso respeito. Eu creio que Deus ele pode curar nosso casamento, inclusive a nossa atração, né? E ele falou assim, tá bom, então vamos deixar Deus trabalhar. E Deus foi trabalhando, nós fomos sendo discipulados, acompanhados, nós aprendemos muitos princípios assim preciosos da parte de Deus que eu aplico até hoje na minha vida, né? Aprendi a ser submissa. Ele aprendeu a administrar a casa, a tomar as decisões, né? Que a Bíblia fala que Jesus é o cabeça e como cabeça ele coloca o homem como cabeça e não a mulher. Mulheres, vocês não são cabeças, vocês são auxiliadoras, tá? Nós temos que aprender isso. Porque quando você aprende a ser submissa, muita coisa muda dentro da nossa casa. Eu aprendi a ficar quieta em certos momentos e a falar nos momentos certos. E Deus foi trabalhando na nossa comunicação. A gente se casou, né, oficialmente, no dia 29 de setembro de 2012. Foi um dia, assim, para mim, espetacular. Foi um dia muito assim maravilhoso, foi céu na terra mesmo, onde eu pude ter a bênção de Deus, né, na minha vida e na vida dele. E Deus foi transformando a nossa história. A gente aprendeu a ser bons mordomos da casa do Senhor, né, a administrar a nossa vida financeira, porque, gente, pensa umas pessoas que andavam sem R$1 no bolso. A gente saía com gasolina. Chegava até metade do caminho e não tinha mais gasolina. Olha que cabeça. Mas também não tinha dinheiro para colocar gasolina. Ficava no meio do caminho. Mas por quê? Porque Satanás ele nos faz assim, faz cegos para que a gente não seja bons mordomos, para que a gente não saiba administrar. A gente investia muito em umas coisas que não tinha necessidade e faltava para outras coisas. O que faltava era a gente aprender o princípio de Deus sobre administração na nossa vida, para que tudo pudesse se encaixar no devido lugar. Outra coisa que a gente aprendeu era se respeitar, porque a gente não se respeitava. Se amar, porque Deus colocou esse amor em nós. Hoje de manhã eu estava orando e Deus falou comigo assim, que Ele mudava o sentimento do nosso coração. Porque quando o povo estava lá no Egito, Deus falou para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Da mesma forma que Deus ele endureceu o coração de Faraó, Ele pode amolecer o nosso. E aí a gente começou a ser restaurado. E eu vou falar para vocês, queridos, a gente vive em dupla honra. A gente vive em dupla honra, porque se tem algo que eu tenho aprendido a cada dia mais, e é uma coisa que só aumenta, é o meu respeito, admiração e amor por Ele. Mas não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, mas é porque eu procuro aplicar princípios do Senhor na minha vida e na vida dele. Eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Sempre fui, sempre fui. Por isso que eu lembro de tantas datas assim. Mas eu aprendi um princípio, que é o princípio da semeadura, né? Então, vira e mexe, quando ele abre a bolsa dele, tem surpresinha lá. Tem cartinha, tem pão de mel, tem, sei lá, o que você acha lá, amor? Chocolate? Ele acha muita coisa. Por isso está com a barriga dessa mãe. É o tempo, gente. Chega para todo mundo, não tem jeito. Mas, assim, a gente aprendeu, dentro da palavra do Senhor, a ter um respeito pelo outro. A ter primeiro o Senhor na nossa vida, porque, como Ele falou, se Deus não mudar a gente, ninguém mais vai mudar. Deus ele tem sido o centro da nossa vida. E por isso que tem dado certo. Tem muitos momentos difíceis, porque nós não somos iguais. Tem muita divergência. Como a pastora fala? Divergência. Acho tão chique, gente.
temos muitas divergências. Mas eu acredito que quando Deus está no centro, o Espírito Santo ele vai nos ministrando, né? A palavra diz lá em João que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. E ele nos ensina a ser boa dona de casa, ele nos ensina a ser uma esposa submissa, ele nos ensina a ser uma esposa boa administradora, ele nos ensina a ser uma esposa que vai entender o lado do marido, que vai ajudá-lo e não atrapalhá-lo a tomar decisões diante do Senhor, que vai orar junto com ele. A gente faz muito isso, a gente ora muito um pelo outro. Não só a gente tem hábito, um dia eu oro, um dia ele ora, né? Um dia eu oro, abençoando o nosso casamento, abençoando na vida dele, outro dia ele ora, abençoando a minha vida e o nosso casamento e as nossas filhas. E os frutos estão aí, né? Nós temos 3 meninas, né, que estão assim impactando vidas aí, né, através do testemunho delas, né? Não porque nós somos ótimos pais, perfeitos pais, mas porque a graça do Senhor se colocou sobre a nossa vida, né? Deus tem colocado muita misericórdia, queridos. Não é fácil, vocês são casados, vocês sabem que tem horas que você vai falar, meu Deus, por que é que eu casei com ele? Não tenha dúvida que ele vai pensar a mesma coisa. Mas o Senhor, ele derrama a graça. Ele dá vitória, sabe? Eu aprendi a orar, a lançar mesmo os meus cuidados ao Senhor, porque é Ele que cuida de todas as coisas. Nunca, nenhum casamento vai ser perfeito. Apesar dessas fotos parecerem foto de capa de revista, né? Luciano arrasa. Mas dá sim para a gente ter um pedacinho do céu dentro de casa. Antes eu tinha um pedacinho do inferno dentro de casa. Mas hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho um pedacinho do céu dentro da minha casa. E que é bom estar em casa, e que é bom viajar em família, e que é bom estar somente com meu esposo. E a gente fala muito, né, eu e ele. Então tem dia que a gente vai dormir 1h da manhã conversando. Gente, Deus, Ele restaura. Porque a gente falava muito, só que com outras pessoas, a gente não se conversava. Hoje a gente aprendeu a se curtir, a se amar, a estar junto, dentro do propósito do Senhor. A gente não tem mais máscara no nosso casamento. O que vocês veem é o que a gente é. Talvez aqui no meio pode ter alguém que estava como a gente, sabe? Para os outros parecia uma coisa, mas dentro de casa parecia outra. Incrivelmente, depois que eu comecei a orar, ele passou a lembrar de tudo, gente. Esses dias ele lembrou do nosso aniversário de casamento, que foi no dia do encontro com Deus, da volta do encontro com Deus. Cheguei em casa, tinha um presente, uma carta enorme. Se tem uma coisa que eu sempre falava para ele, assim, nossa, não é... Eu falava assim, você não esquece, né? Dia 5 e dia 20, ninguém esquece. Falava para ele. Ah, mas é o dia que eu recebo pagamento. Falou assim, então, porque é importante. Eu falava assim, se é importante, você vai lembrar. Mas eu acredito que, sim, há da nossa parte um esforço para que dê tudo certo, sabe? Agrade, nós estamos aqui para ser servos. Eu não entrei nesse casamento para eu ser feliz, eu entrei nesse casamento para fazer ele feliz. E é assim que tem que ser com ele também, porque senão não dá certo, né? E aí a gente vai se tratando na singeleza de coração, o modo como você trata a pessoa. Muda tudo. Você, marido, seja mais educado com a sua esposa, seja mais delicado, ela é um vaso precioso. Você é o vaso forte, ela não, ela é o vaso frágil. Você, esposa, seja mais delicada com seu marido. Se você fica em casa, quando ele chega do trabalho, faça um bolo. Quando eu estava em casa, eu fazia isso. Hoje em dia eu trago da rua, né? Mas eu esperava, assim, ó, contando o relógio, 5 minutos. Na hora que eu vi ele na esquina, eu começava a passar o café. Para quando ele chegasse, a casa estivesse cheirando café, porque ele é apaixonado, né? Então, sabe essas coisinhas? Agrade o seu marido. Você casou com ele, agora até que a morte o separe? Ele é de Deus para você, você é de Deus para ele. Trate bem o seu marido, trate bem a sua esposa. Tem que plantar, gente, tem que colher, ou plantar. Uma hora vai colher. Sabe? Eu colho muito no meu casamento, mas eu também semeei bastante.
Não tem como a gente esperar algo do outro se você também não faz. Use de empatia nos dias difíceis. Sabe, eu falo assim, deve estar num dia ruim, coitado. Vou orar por ele. Não amaldiçoe seu marido. Não amaldiçoe sua esposa. Não reclame dela. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Que fala assim, que reclamar é clamar 2 vezes. E aí a mulher do vídeo falava assim, pensa que você está falando mal do seu marido, você está falando mal 2 vezes. Você está amaldiçoando seu marido, você está amaldiçoando ele 2 vezes. E a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder, queridos, para dar vida e para dar morte. Que não seja para dar morte, mas que seja para dar vida. Leia a Bíblia junto com seu esposo, com a sua esposa. Sabe, fale da palavra, isso edifica um ao outro. A revelação que você tem, às vezes, não é a mesma que ele tem. Faça do Senhor realmente o centro da vida de vocês. Que tudo é superável. Se nós estamos aqui, se nós não estivéssemos em Cristo, queridos, esquece, ele ia ter outra vida e outra. A gente não ia estar junto. A gente não ia estar junto, eu garanto isso para vocês. Mas Cristo entrou no nosso casamento. E Cristo fez com que a gente pudesse enxergar uma nova possibilidade. Deus, ele apresenta uma nova possibilidade para você, assim como Jesus, ele apresentou para essa moça. É uma fonte de água viva. Que se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente?